Um podcast Brasil Journal. Oferecimento Magalu. E eu vejo um potencial enorme no Brasil, né? A gente precisa voltar a encontrar o caminho do diálogo. O Plano Real é uma construção de consenso. A redução da pobreza e da miséria é uma construção de consenso, né? No dissenso, nas opiniões divergentes, você encontra um caminho comum e fala, aqui vamos. No resto vamos continuar brigando, mas aqui vamos. O Brasil precisa disso. Olá a todos, estamos aqui num Business of Life muito especial. Estamos com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o prefeito mais longevo dessa cidade. Só eu sou tetra. Só você é tetra. E em número de dias já bateu todo mundo. E é muito incrível, porque o Rio de Janeiro é uma cidade complexa do ponto de vista político, exige muito esforço aí dentro da área política. Então, é uma história absolutamente de sucesso, entre muitas coisas. O prefeito foi vereador, foi deputado federal. Vamos conhecer um pouco essa história, até para a gente aprender como é que faz para virar prefeito. Super obrigado. Prazer estar aqui com você, Newton. Uma honra muito grande. Prazer estar aí com vocês. Conta pra gente um pouquinho do menino Eduardo, carioca. Cara, eu sou um filho da... A gente fala classe média alta, mas acho que é classe alta do Rio de Janeiro. Nasci no Jardim Botânico, estudei no Colégio Santo Agostinho, né? Tive uma vida, enfim, com os confortos e privilégios de uma classe alta do Rio de Janeiro, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Quando eu terminei o colégio, fiz vestibular para a PUC, passei, fiz direito na PUC. Veio de uma família, meu pai era advogado, meu pai, infelizmente, faleceu na Covid, minha mãe professora. Enfim, foi educado. Mas nunca teve uma perspectiva de política? Zero. Meus pais totalmente não. Eu já, assim, eu cresci naquela, né, eu nasci final de 69, então ali 85, quando começa, movimento de direta já tal, eu tinha 15 anos de idade. Né? Então era um momento, quando você tem as primeiras, na verdade, a primeira eleição que me chama a atenção é de 82, eu com 12, 13 anos. Eu tinha um professor de história no Santo Agostinho, ele pediu para fazer uma redação sobre a corrida para governador na época. Era Miro Teixeira, Sandra Cavalcante, Lisânia Maciel, Moreira Franco e o Brizola, que o Brizola acabou ganhando. E a partir dali eu comecei a me interessar, veio o movimento das diretas, né? Era um momento de reabertura democrática, de muita participação política, e eu me interessei por aquilo, comecei a acompanhar. Eu era brizolista. Né? Mas não tinha uma pegada verde? Você não começa um pouco pelo verde? Não. Não tinha essa coisa de Zona Sul ligada? Não, zero. Aí tinha uma coisa minha mesmo do cara que não passou necessidade, mas que olhava para um Brasil muito desigual, para as pessoas mais pobres sofrendo muito, né? Que infelizmente, sim, enfim, melhorou. Né? A gente também não pode dizer que não mudou muito, porque mudou bastante, aliás, nesse período. E aí eu entro na faculdade de Direito, começo a estagiar no escritório de advocacia, no escritório Gouveia Vieira. Enfim, tudo, né? By the book ali. Meu pai me preparou aquela história quando eu tinha 17 anos. Fui fazer um ano de intercâmbio nos Estados Unidos, morei na casa de um pastor batista. Comecei a faculdade ali, aí veio a eleição de 92. Né? Eu acompanhei muito a Constituinte. Na Constituinte, eu conheci, um ano depois da Constituinte, eu conheci os filhos do César Maia, Daniela e Rodrigo. E eu era um admirador do César Maia, porque como eu era brizolista, o César Maia era um dos deputados do Brizola, que era coisa de economista, mais sério, né, mais técnico. E aí ele me deu uma Constituição autografada, né, eu tenho até hoje uma versão dessas pockets da Constituição. E aí, enfim, ele vai candidato em 92, eu estudando na PUC, trabalhando no escritório. E eu comecei a acompanhar o César nos finais de semana, porque eu trabalhava, estagiava e estudava. E aí ele tinha 2%, 3%. Né? Então era uma campanha muito pobre. Ele andava num carro na frente, ficava eu e o Rodrigo Maia atrás, né, no carro. Os dois com... Na campanha, sim. Na campanha, os dois com 21, 22 anos, brigando o tempo todo, enfim, a gente ficava ali brigando, convivendo com o sujeito. As campanhas eram mais longas nessa época. E aí, quando o César ganha a eleição em 92, foi uma absoluta surpresa, ele vai para o segundo turno muito apertado, disputa com a Benedita, ganha. E aí tem um belo dia, ele me liga, já eleito prefeito na transição, e eu vou na casa dele e falo, vem cá, quero te apresentar como subprefeito da Barra de Jacarepaguá. Eu lembro disso, porque a sinagoga ficava lá, depois a gente ficou muito tempo conversando com o subprefeito. Era um sábado à tarde, assim, ele falou, eu quero te apresentar amanhã. Eu falei, ferrou. Eu topei, cheguei em casa, meu pai e minha mãe, meu pai quase morreu. Eu falei, você tá louco, meu filho, política só tem bandido, isso é um negócio de maluco. Ele até
tinha uma relação com o César, gostava do César. Eu que apresentei os dois. De política, tá maluco, você tem que ser advogado, você tá num super escritório. Pai, mas é o que eu quero, tal. Enfim, liguei pros meus chefes do escritório, era o Musnick, Carlos Laé, Vitor Rogério da Costa, o Paulo César Aragão, enfim, o Jorge Gouveia Vieira, enfim, uma turma. Tinha que largar? Tinha que largar, tinha que ser anunciado, eu ia ser anunciado no domingo de manhã. Caramba. Saí ligando para os caras, tal, falei, amanhã... E aí era isso, era aquela coisa de transição. Então o César me chamou para andar na praia com ele, no Leblon. Ele levou o Paulo Carvalho, que foi anunciado como presidente da Conlub, eu com 22 anos, e aí me anunciou como subprefeito. Ali começa, mas, enfim, a origem é um pouco essa, né? Reabertura democrática, numa época em que a esquerda preponderava, era quase absoluta no cenário. Ser de direita significava ser a favor da ditadura, né? Então, não é esse debate que a gente tem hoje. Né? Um debate, bem que esse debate acaba voltando um pouco nos dias de hoje, né? E aí aquilo foi me aproximando, tal, eu assumo a subprefeitura. Mas eu lembro disso, de ser realmente o subprefeito ser muito jovem. Né? Tem um novo subprefeito aqui que é um garotão. Né? Não, e o curioso era isso, né? Porque nessa fase eu já tinha mudado para São Conrado, eu nasci no Jardim Botânico, mudei para São Conrado. E aí o César fala, eu quero te convidar para ser subprefeito da Barra em Jacarepaguá. Eu falei, prefeito, eu moro em São Conrado. A Barra eu até conheço, né? Como filho da classe alta do Rio de Janeiro, um pouco aquela história. Meu contato com o subúrbio, eles estavam de duas maneiras. Uma, futebol, né? Naquela época você tinha o Campo Grande, Ítalo Delcima, Rua Bariri, Dolaria, Bom Sucesso e tal. Então, era futebol e samba, que eu sempre gostei. E eu, nessa época, eu já frequentava a quadra da Portela. Ia na quadra da Mocidade, ia na quadra da Portela. Então, isso acabava sendo a minha comunicação com o subúrbio carioca e com a Zona Oeste era muito essa. Eu falei, gente, mas Jacarepaguá, não sei onde fica. Né? Com esse pouco não tem problema. Você é ágil, rápido. Naquele momento a Barra ainda crescendo, né? Ainda crescendo, mas ali já apontava, né, para uma área de expansão da cidade, que é um esforço enorme que eu faço de tentar conter, né, desde que eu ganhei a eleição para prefeito. Mas eu assumi aquela região, era uma região muito grande, foram 600 mil pessoas, vinha de Vila Valqueire, passava ali por Praça Seca, Tanque Taquara, Pechincha, Gardênia, Anil, Freguesia, Curicica, pegava toda a região das Vargens, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, era uma região muito grande. E assim, é o que você disse, um moleque de 22 anos, eu chegava nos ambientes, Associação Comercial de Jacarepaguá, Associação Comercial da Barra, os caras olhavam para mim e falaram, ferrou. Né? O César, que tinha sido tão bem votado na Barra da Tijuca, exagerou. E aos poucos eu fui me consolidando naquela época. Tinha muito... A tal da milícia, na época, a gente chamava de grileiro de terra. Então tinha muita ocupação irregular do solo urbano, especialmente ali na Barra. E já era uma coisa, envolvia os caras da polícia, uma turma que, né, botava o pobre na frente para ocupar a nobre. Né? Já tinha um pouco esse esquema na época. E eu fui, diria, numa irresponsabilidade quase juvenil, né? Eu fui de cabeça contra aquilo. Né? Briguei muito... Aquilo era muito complicado. Eu sei porque meu pai tinha um terreno lá que foi invadido, e eu falei com o senador na época, e meu pai entrou na justiça. Ele falou, não entendi, a terra era do seu pai? Eu digo, a terra do meu pai. Como assim ele entrou na justiça? Por que ele entrou na justiça? Queria dar a entender que você não vai... se vira, né? Se vira. Vai justiça... lá e faz uma... Resolve isso como gangster. Enfim, a gente foi muito para esse enfrentamento. O César sempre pregou, né? No processo eleitoral ele pregava essa coisa da ocupação desordenada do solo, né? E era uma indústria. Já era uma indústria nessa época. Isso que a milícia faz hoje, a gente chama de milícia, chamava de grileiros na época. E fiz muito. Aí, com 6 meses de governo, eu comecei a receber muita ameaça de morte. Então, uma coisa curiosa, Rabino, porque o César recebe um convite do governo de Israel para mandar alguém para estudar administração pública na Universidade de Haifa. E aí, meados de 93, eu ameaçado de morte, aí eu já tinha acho que 23 anos, eu vou passar 2 meses e meio quase na Universidade de Haifa, é quando eu conheço Israel. Enfim, foi uma experiência incrível, né? Dormindo no dormitório, estudando na universidade, e era férias de verão lá, enfim, fiquei lá esse período.
Voltei e segui. Aí, quando eu terminei o meu trabalho como subprefeito, em 96, né, assim, às vésperas de eu sair, já estava com um nome, né, conhecido, a própria juventude ajudava nisso e tal, e era um sujeito muito midiático, né, ocupava muito espaço na imprensa tal, e tinha essas confusões todas de ocupação de terra. E aí e tem aquela chuva de 96 cujo epicentro foi em Jacarepaguá. Né, destruiu muita coisa, infelizmente morreu muita gente. E ali, isso foi fevereiro de 96, e eu ia sair em abril de 96. E, mais uma vez, foi uma coisa que eu meti os peitos, fui enfrentar a situação, apanhei no meio da rua, né, as pessoas perderam tudo, e aí vão culpar a autoridade mais presente. E aquilo acabou me credenciando, eu saio candidato e na eleição de 96 eu sou o vereador mais votado do Brasil. Do Brasil, né? Uma coisa assim. Foi uma... E era inesperado para você. Era surpreendente, né? Eu sabia que você percebia isso, eu fiquei muito conhecido, essa altura eu estava com 25 anos, sei lá, eu fiquei muito conhecido, né? As pessoas... Você percebia o carinho da população. Mas você acha que foi pelo fato assim, da juventude? Porque seria até o ser eleito com uma votação boa, mas ter esse número que é o mais... Ser pouco modesto aqui. Né? Eu acho assim, eu sou um sujeito que eu acredito muito, muito na força do trabalho. Né? Então, e assim, o que eu faço, eu me dedico. Eu me dediquei muito àquela tarefa. Né? Eu posso até te dizer assim, esse período, quando eu olho para a minha vida, nesse período de 92, 93 até 96, assim, eu tenho poucas passagens privadas. Sabe aquela história? Meu pai e minha mãe eu via raramente. Meus irmãos eu via raramente. Era dedicação, trabalho, presença, coragem para enfrentar as coisas. Né? Isso tudo, eu acho que autoridade, comando, né? Não ter medo do desgaste, é isso. Tinha lá uma evasão em frente, tinha uma chuva, eu enfrentava. Né? Então, que eu acho que é uma coisa que eu busco guardar, e fazia aquilo com muita paixão. Eu estava fazendo o que eu gostava. Talvez naquela época ainda não estivesse muito claro para mim. Né? Mas eu acho que uma coisa é isso, é fazer o que gosta, e isso te permite dedicar, sei lá, todos os 7 dias da semana. Eu tenho, é muito curioso, porque eu tenho a minha agenda pública, ou a minha agenda da minha vida desde 93. Né? Então eu tenho 32 anos. Mas você, menino, você era agitado? Você era... Sempre fui agitado. Sempre fui um jeito proativo. Em determinado período da minha vida fui muito bom aluno, teve uma fase menos bom aluno, mas nunca fui nenhuma tragédia em colégio. E quando eu estava no escritório de advocacia, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar no dia 8/8 de 88. Né? É um número inesquecível, enigmático aí. E era isso, eu era o primeiro a chegar no estágio. Né? Eu sou muito da manhã, né? Então eu gosto de chegar cedo no trabalho, sempre cheguei. Em Brasília, quase que eu fui expulso do Congresso Nacional, porque eu chegava às 7 horas da manhã lá. Então, eu acho que era isso, paixão. Né? E ser eleito é uma coisa incrível. Indescritível. A campanha é um processo muito duro, né? Muito cansativo, de muita entrega. Você ouve, nem sempre tudo é carinho, você ouve muito seu filho daquilo, vai para aquele lugar, tal. Então você tem que ter um equilíbrio ali, né? Sorrir em qualquer hipótese. Isso amadureceu ou você sempre teve assim uma pele... Não amadurece. Amadurece. Não, ao contrário, eu sempre fui pavio curto, eu sempre tive dificuldade de levar desaforo para casa. Eu diria que essa experiência da facilidade de levar desaforo para casa, eu ainda continuo com dificuldade, mas eu administro melhor depois de mais velho. Né? Eu, de vez em quando, mandava também de volta. Né? Desejava em dobro o que a pessoa desejava para mim, então não era muito de levar desaforo para casa. E aí venci essa eleição, mais votado do Brasil, um sucesso, sensação incrível. Incrível porque você ser eleito, por mais que você trabalhou, sempre Ser tem... conhecido, né? Te dá Você um mandato. imaginar, eu tive 82.418 votos. Né? Eu me lembro de ter essa cena na campanha, eu sou vascaíno, né? E aí um dia eu estou me arrumando para ir para a rua, devia ser umas 6h30 da manhã, estava passando o Bom Dia Rio na televisão, e o Vasco tinha jogado em São Januário no dia anterior, e tinha umas 15 mil pessoas em São Januário, e o estádio estava lotado. E eu vendo ali, o Vasco ganhou não sei de quem ontem à noite, casa com 15 mil pagantes,
E eu olhei para aquele estádio e falei, meu Deus do céu, 15 mil pessoas é tudo isso aí, ferrou. Vou perder a eleição, né? Como é que eu vou juntar tanta gente para no dia da eleição sair e digitar? Foi a primeira eleição com urna eletrônica, para digitar meu número na urna eletrônica. Não vai rolar, né? E aí é muito boa a sensação de você ter um reconhecimento assim. E aí tive meu mandato de vereador, e aí era um pouco aquele negócio. Falei, quer saber? Eu tive muito voto, vou dar o próximo passo Você logo. foi direto para federal. Aí fui direto para deputado federal. E esse jogo dos partidos, que claro que tem ali toda uma realidade ali de momento, né? Esses partidos todos, eles representam um retrato de época e tudo, assim. Você foi desenvolvendo isso, a capacidade de lidar com isso? Eu diria assim, que partido é uma coisa que eu comecei a tratar com mais seriedade há muito pouco tempo, né? Porque os partidos do Brasil nunca significaram nada. Né? Agora eu acho que a gente começa a caminhar. Você teve avanços nos últimos anos, fidelidade partidária, sim, o financiamento público de campanha, né? Os partidos passaram a ter uma relevância que não tinham no passado. E eu, como eu te disse, eu era brisolista. O César ganha a primeira eleição no MDB. Né? Ali o auge de impeachment do Collor, ele muito ligado ao Ulisses e tal. E eu me lembro que o César, em 93, 94, ele se filia ao PFL. E eu era um sujeito que tinha um pouco de dificuldade com uma direita ligada à ditadura. Né? E aí eu me lembro do César Maia ter dito, Eduardo, você vai se filiar? Eu falei, eu preciso me filiar ao PFL? Né? Tem certeza tal? Ele falou, não. E aí meu primeiro partido foi o PV, com o Sirquis, com o Gabeira, mas mais o Sirquis na época, mais atuante. Sim. Fui para o PV e eu não saí. O César queria que eu fosse candidato em 94 e eu não quis. O PV dava uma liberdade que não era nem direita nem esquerda, era uma coisa mais. Era uma esquerda. Era uma pauta para aquele momento muito, né, progressista, antenada com as questões contemporâneas do futuro, né? O que estava por vir, não era uma agenda mudança climática e tal. Isso é uma coisa mais preservacionista, mas mudança climática zero. Né? E aí eu fui e tal, mas aí acabou que em 96, quando eu fui candidato a vereador, o Conde foi o candidato a prefeito da nossa chapa e o César disse, todo mundo tem que estar no mesmo partido. E lá fui eu, PFL. A primeira eleição minha eu ganho pelo PFL e a minha segunda em 98, para deputado federal. Aí eu saio de 82 mil, vou para 117.164 votos. E sou o deputado federal mais votado da cidade do Rio. E esses eleitores para federal, você cresceu, porque tinha essa demanda, você quis dar esse salto. E você acha que nesse período você foi secretário de meio ambiente? Não, nesse período eu fiquei na Câmara de Vereadores. Ficou na Câmara. Era o Conde, prefeito, fiquei na Câmara. Assim, eu tinha tido a minha votação, a primeira votação para vereador, muito concentrada na Barra de Jacarepaguá, onde eu tinha sido subprefeito. A Zona Sul eu tive muito voto, que afinal de contas era a minha origem pessoal, né? Menos de homem público, mas mais pessoal. E na eleição seguinte eu cresço muito, eu tive apoio de um vereador, né? Que era o Luiz Carlos Ramos, que era um vereador da Zona Oeste, um sujeito muito distrital, um sujeito muito humilde, uma figura ótima, que é meu companheiro até hoje. Ele até tem um tipo, ele usa o chapéu. Né? Na época, eu me lembro quando eu conheci ele na Câmara, eu falei, meu Deus do céu, esse homem deve ser algum, né, sujeito esquisito, mas é um personagem ótimo. E aí eu fiquei o ano de 97, 98 inteiro. Ele tinha uma mania, ele fazia o seguinte, parecia Chico Buarque, para ver a banda passar cantando coisas de amor. Ele alugava uma Kombi, botava uma banda em cima da Kombi, uma Kombi aberta. A banda passava e ele ia atrás da banda. Quando as pessoas saíam de casa, ele panfletava. Né? As pessoas saíam para ver a banda passar, e eu andando com ele a Zona Oeste inteira. Então eu cresci muito na Zona Oeste para deputado federal. Fiquei em Brasília, assumo meu mandato em 99. E aí essas coisas boas da vida, em 99, tem um debate entre o Antônio Carlos Magalhães e o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente. Antônio Carlos era o presidente do Senado, encrenqueiro, bravo. Ele começa a dizer que o salário mínimo no Brasil estava muito baixo e que tinha que ir para $100. Nessa altura, acho eu aqui, não, acho que é isso. O César já tinha... o Conde tinha sido eleito prefeito. Né? Aliás, o Conde era prefeito e o César e o Conde brigaram. César vai para o PTB, eu fui junto com ele para o PTB. Olha a minha história partidária. Então não posso dizer que eu sou o melhor cara de fidelidade partidária. Fui para o PTB com o César Maia. E o líder do PTB era ninguém menos do que Roberto Jefferson. E aí sobra para o PTB indicar o relator do negócio do salário mínimo. E ele me indica.
Olha. Então eu tive uma super visibilidade nesse momento, fiz um trabalho muito sério até. O único livro que eu publiquei foi esse do salário mínimo. Fiz um trabalho muito sério e que me deu ali, com 27, 28 anos, uma condição em Brasília de muita respeitabilidade, porque era conversando com o presidente da República, Fernando Henrique, o ministro da Fazenda era o Malan, então foi um momento de uma visibilidade de mais qualidade para mim. Né? Isso aconteceu ali em 99, 2000. Acho que é mais 99. 2000, o César Maia vai disputar contra o Conde, a criatura contra o criador contra a criatura, aquelas baixarias de política. E o César, e eu sou um dos poucos da turma, além do filho do César, que fica do lado dele. O resto todo mundo ficou do lado do Conde, porque tinha a máquina, a prefeitura e tal. O César estava numa pior. E, de novo, o César ganha do Conde numa virada de jogo para quem acompanhou no segundo turno. Aí é que eu venho, em 2001, para ser secretário de Meio Ambiente. Fico aqui 1 ano e pouquinho na Prefeitura do Rio, 2001 e 2002. Em 2002 eu saio de novo para ser candidato à eleição de deputado federal. Me elejo aí, tive 186.418 votos. Arrebentei de novo. De novo deputado federal mais votado da cidade do Rio. E eu acabava limitando minha campanha de deputado muito aqui à cidade do Rio mesmo. Enfim, Mas foi aí que você fez uma possibilidade de vir para a prefeitura? Não, para prefeito desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia? Desde que eu fui subprefeito, eu já estava querendo. Já estava querendo. Isso aí veio... Mesmo tendo lá... Chegou em 2002 a ensaiar uma candidatura minha a governador. O César chegou a me lançar candidato a governador contra a Rosinha Garotinho. E acabou não dando certo. A pré-candidatura fui candidato a deputado federal, tive muito voto. O meu clima com o César estava começando a ficar ruim. Aí, coisas da vida, tal, né? Sem entrar em muito detalhe aqui. E eu acabo indo, depois dessa eleição, eu vou para o PSDB. O Zé Serra me chama, o Fernando Henrique faz um contato, tal, me chama e eu vou para o PSDB. Muito rapidamente do PSDB eu ascendo. O Tasso Gereissati vira presidente, me chama para ser o secretário-geral nacional do PSDB. Ela voou para mim, é o meu terceiro partido, ou quarto, sei lá. Vira o secretário-geral nacional do PSDB, 2005 veio o mensalão. E aí eu, deputado, vou como membro do PSDB, em oposição ao PT e ao governo Lula, eu viro subrelator da CPI. E era ali eu, a CM Neto, Osmar Serraglio, Carlos Sampaio, uma turma mais nova, briga, o pau quebrando, aquelas coisas CPI do mensalão. Xinguei o Lula até a 8ª geração dele. E, enfim, foi. E de verdade a gente ali mostrou por A mais B o que tinha acontecido ali. E aí eu falei, eu não vou mais ser candidato a deputado. Vou ficar mais aqui, não vou ser candidato a governador. Essa é uma parte da minha vida que as pessoas esquecem, porque é uma primeira derrota. E aí eu, com 32 anos, saio candidato, 32 ou 34, não me lembro. Saio candidato a governador e tomo um ferro, perco... E como é isso? Aí é muito doido, você vem de vereador mais votado do Brasil, deputado federal mais votado da cidade 2 vezes, estrela da CPI, Jornal Nacional toda noite, aí você vai para uma parada mais dura e não sai de 1, 2, 3%. Era Sérgio Cabral, Crivella, Denise Frossard, Carlos Lupe, Vladimir Palmeira. Por que é assim, que você tem essa votação tão expressiva que te iludiu mesmo? E quando chega ali é um jogo... É um misto de coisa, eu não tinha essa ilusão, eu sabia que era uma eleição difícil, Aham. eu sabia, mas eu não queria mais Brasília. Né? Falei, cara, vou disputar aqui a eleição para governador, o Rio era governo do Garotinho, uma tragédia. Mas era parte, talvez, desse jeito que você tem de apostar, de subir a barra. Vambora, raise the bar, exatamente. Aí eu disputo a eleição, termino em quinto, sei lá, com 5% dos votos, e no segundo turno eu acabo indo apoiar o Sérgio Cabral. Né? Apoio o Sérgio Cabral, sem nenhuma negociação, né? Aí foi um momento, pela primeira vez, que eu falei, pô, talvez seja agora a hora de eu parar. Eu ainda tinha meus 32, 34 anos, sei lá, falei, pô, vou parar. Acho que ainda dá tempo, o Bernardo e a Isabela tinham acabado de nascer, meus 2 filhos, estão muito pequenos ainda, eu falei, ainda dá tempo de eu dar um rumo na minha vida, né? Enfim, voltar para a advocacia, tal, não sei o quê. E era um pouco o meu planejamento mesmo, né? Porque, assim, quando tem uma derrota, assim, você fica perdido, assim, em termos de projeto, né? Fica. E como a minha entrada na política foi muito novo, né? Me tirando de uma profissão que, assim, tinha tudo para dar certo, né? Meu irmão indo muito bem, num banco,
né, as coisas acontecendo, eu falei, pô, talvez Deu. já tenha dado a minha colaboração aqui com o Brasil, com o Rio e tal, e ter chegado a hora de eu ir tocar minha vida. E o Sérgio Cabral, me liga depois da vitória dele e fala, cara, eu queria muito que você assumisse a Secretaria de Turismo e Esporte. E eu demorei a aceitar. Demorei, porque eu apoiei o Cabral, mas eu não era muito próximo a ele. Né? Não era uma pessoa, tanto que eu disputei contra ele. Eu tinha uma relação boa, social, mas não era uma pessoa aliada minha. Enfim, tanto que no primeiro turno eu fiz várias críticas a ele. Mas, enfim, né, refleti, a Cris, minha mulher, falou, pô, eu acho que ele gosta de você, eu acho que é isso que você gosta, fica. Aí fiquei como secretário, e o Cabral, em 2008, vira para mim em 2007 e fala, cara, eu sabia que eu queria ser prefeito. E eu estava no PSDB ainda, falou, se você vier PMDB, eu te apoio. Né? Porque no PSDB é difícil eu te apoiar, meu partido precisa ter um nome e tal. Fiz a mudança de novo. E aí foi um horror, porque eu era secretário-geral nacional do PSDB. Então era uma banda, eu apanhei loucamente. E você não estava com medo, depois de sair daquela derrota, você estava com medo dessa eleição? Não, medo, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho medo, eu tenho temor às coisas, e é bom que a gente tenha, mas quando não tem risco concreto, eu não tenho medo, né? Eu tenho medo das coisas que representam o risco concreto. E assim, eu acreditava muito na minha capacidade de mudar o Rio, né? E aí eu faço a mudança, mas olha que loucura. Um belo dia dou uma cambalhota, um salto triplo mortal, e um belo dia o Sérgio Cabral me chama no gabinete dele no Palácio Laranjeira e diz, olha, eu fiz um acordo com o Lula, o candidato vai ser o Molon e o vice vai ser o Regis Fittler, você dançou. Eu ouvi aquilo, vontade de mandar o sujeito tomar naquele lugar, mas enfim, o que eu fiz? Botei a viola no saco, liguei para meu pai, para minha mãe, para minha mulher, para os meus irmãos, falei, não sou mais candidato a prefeito, ferrei. Né? Fiz o movimento errado e fui tomar um chopp com a turma que trabalhava comigo e uma dor de corno desgraçada. Né? Aqui você conta agora rindo, mas foi um dia duro para mim. O tempo passou, eu permaneci como secretário de Sérgio Cabral, e no último dia do prazo, essa é a história mais doida de toda, nós estávamos em Atenas, na Grécia, candidatura do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016. Estava o Sérgio Cabral, João Avelange, Carlos Nussmann, César Maia, todo mundo lá. E o César Maia já com muita raiva de mim nessa época, hoje nós estamos no love total, mas nessa época era época brigados. E aí o César Maia vai jantar, o Sérgio Cabral não foi, estava Orlando Silva, que era ministro do esporte, o César Maia diz assim, tomaste um ferro, me sacaneando, né, num jantar em Atenas. E eu permaneci elegante e passível. No dia seguinte, Cabral me procura e falou, deu ruim lá com a candidatura do Molon, você topa ser candidato a prefeito ainda? Eu falei, claro. E aí me exoneraram, pedi exoneração pelo Diário Oficial de Atenas, gente, edição extra. Não, 48 no segundo tempo, quase com gol de mão. Né? E o Pezão estava como governador, me exonerou e tal. Aí eu fui disputar a convenção do PMDB, né? O Garotinho era o meu adversário, na verdade era o Itagiba, que o Garotinho apoiava e eu apoiado pelo Cabral. Convenção na Câmara de Vereadores, pancada comendo Garotinho na boca de urna, ali não vota nesse cara, isso é um vagabundo, esse Sérgio Cabral, isso, aquilo. Enfim, aquelas coisas bonitas que a gente conhece da política. Ganhei a convenção, virei candidato e ganhei a eleição. Né? Eleição dura, porque foi uma eleição que eu passei para a liderança. E era assim, era o Crivella liderava, Jandira Fegali era a segunda, sei lá quem, acho que tinha Chico Alencar era do terceiro, Solange Amaral a quarta, eu o quinto, Gabeira sexto, sétimo. E eu pum, foi passando, daqui a pouco eu virei primeiro. Aí o Gabeira começou a crescer, e foi crescendo. Tava tudo com pinta, que ia ser o segundo turno, eu contra o Crivella, o Gabeira passa o Crivella, e vamos para o segundo turno com o Gabeira em ascensão e eu em queda. Aí é que deu a confusão geral, porque era o seguinte, primeiro o Gabeira é um sujeito que eu admiro muito. Sim. E foi meu amigo a vida inteira. Então você estava disputando contra o político que você eram admira. dois cariocões. Sim. Né? Dois personagens que é difícil de brigar. Porque às vezes você tem um outro personagem que é muito diferente. Mas ali, Milton, era um momento diferente, porque virou uma coisa muito maluca. O Gabeira, que foi o cara mais à esquerda a vida inteira, ganha a classe média do Rio de Janeiro, a Zona Sul, e os setores conservadores. Então as velhinhas de Copacabana
resolveram votar no cara que fumou maconha a vida inteira, né? Isso não é segredo para ninguém, e que botava aquela sunguinha de crochê. Falei, ai meu Deus do céu. E aí o Gabeira crescendo, e eu tenho que, para ganhar o segundo turno, o Cabral falou, você vai ter que pedir o apoio pro Lula. Falei, gente, mas eu até ontem estava xingando o Lula, a família, temos que ter o apoio do Lula. Então, quando eu recebo o apoio do Lula, eu ganho de um lado, mas a classe média, então assim, a minha área, o lugar que eu morava, que eu vi o meu ambiente, dos meus pais, dos meus irmãos, era um lugar que eu era odiado, eu não podia andar na Zona Sul. As pessoas me xingavam literalmente. Depois eu conto da minha vitória, o meu irmão e Mas minha irmã. e com o Lula? Isso teve que ter um contato pessoal? Não, ter contato pessoal. Eu tive que pedir perdão para a dona Marisa, porque eu tinha xingado o filho dela. Um horror, tudo um horror. E desconfortável, absolutamente desconfortável, porque eu não tinha relação nenhuma com o Lula. O Lula não gostava de mim. A mulher dele me odiava, eu também odiaria, porque eu tinha xingado. Se tivesse xingado meu filho, eu também não queria conversa. Mas ele me apoiou, topou pela política, e quem era PT e esquerda era o Gabeira, não era eu, né? Ainda teve o e não, e assim, a mídia e a elite do Rio de Janeiro inteira com o Gabeira, inteira. O Globo era Gabeira até a alma. Não era, estou falando dos donos, não, mas a redação era Gabeira. Tinha também uma mística assim do verde. Gabeira, do verde. Pode escrever. Não, Rio de Janeiro com essa coisa toda de Tem mística. uma história maravilhosa, ela é pública. Se os adversários quiserem explorar o que eu vou contar agora, porque investigam um pouco. Mas um dia a gente faz um debate no Cine Odeon, da Folha de São Paulo, e bota um Rui Castro de mediador. Ah. E aí o Rui Castro perguntou, Gabeira, você já fumou maconha? E o Gabeira deu um jeito de dizer que não. Sei lá o que ele disse. Ele enrolou. E virou para mim, Eduardo Paes, você já fumou maconha? E eu tinha, numa entrevista, quando eu era subprefeito, dito já que eu tinha experimentado. E de verdade, eu nunca fui maconheiro, mas tinha experimentado na minha juventude. Falei, já. Ele falou, e aí? Eu experimentei. Gostou? Falei, tá querendo saber demais. Então, enfim. Dia seguinte, a primeira página do Globo era Paes admite já ter fumado maconha. Minha mãe me liga às 5 horas da manhã e fala, meu filho, você tá cheirando maconha, que desespero. Falei, mãe, porra, maconha não cheira, fuma, não me chateia, vambora. Então, assim, até isso eu tive. Você fazia pesquisa, o Gabeira era o careta e eu o doidão. Então foi uma eleição muito dura, muito dura. Enfim, o Gabeira comete um deslize da campanha. Ele ganha a eleição. Ele chama a Lucinha, ele fala no telefone, a repórter do Globo ouve, ele fala assim, essa suburbana ignorante, uma coisa dessa. E o Globo, Gabeira, o Globo deve ter errado no dia lá a redação, alguém ficou desatento. Gabeira chama a deputada da Zona Oeste de suburbana ignorante. Aí eu falei, é agora que a gente vai ganhar. E até fizemos um sambinha, que era assim, fale do subúrbio, quem quiser falar, mas é no 15 que o Rio vai votar, 15 era eu, né? E aí começamos a botar aquela notícia do Gabeira não gosta de pobre, Gabeira não gosta de suburbano, Gabeira não gosta de favelado, Gabeira não gosta de preso, Gabeira não gosta disso, Gabeira não gosta daquilo. Ganhei a eleição por 0,25% dos votos. 0,25%. Foi um fiapo. Gabeira já se achando. Foi no fiapo porque você nem era candidato. E Tudo foi no fiapo nessa eleição. Tudo era para ser. Deus estava dizendo, vai lá que você vai ganhar essa eleição. Né? Então foi. E aí eu. E o que é acordar prefeito? Maravilhoso. Porque é uma história de... Mas o mais legal é o seguinte, é a mesma sensação que eu sinto até hoje. Até hoje é um belisco e fala assim, eu sou prefeito do Rio de Janeiro. Então, sensacional, mas foi um início muito duro. Porque aquilo que era proteção da imprensa com o Gabeira virou ódio contra mim. Ódio. Então foi o único cara que ganha eleição para prefeito. Todo político diz, a melhor fase é da transição. Quando você ganha e não assumiu ainda. Ali uns 3 meses de transição, porque todo mundo só fala bem de você. O Globo não parava de me bater. E pau. De novo, não era um complô da família Marinho contra mim, até porque eles tinham uma simpatia por mim. Era uma coisa de redação. Sim. Né? Todos os bichos grilos de redação eram Gabeira, não era Eduardo Paes, que eu tinha essa cara de, sei lá, de Mauricinho e tal. E que eles não gostavam, não iam com a minha cara. E o Gabeira era Caetano Veloso cantando Menino do Rio. Imagina. Aliás, o Caetano nunca me apoiou. Né? Toda eleição que eu ganhei, se algum dia ele chegar para mim, eu vou votar em você, eu falo, fica quieto, só não espalha, né? Porque você pode ser meu Mick Jagger. Não quero essa declaração. Apesar de eu amar Caetano Veloso, na jurídica como cantor e na física também. Mas por uma questão de superstição,
Se ele algum dia for votar em mim, ele pode só contar para mim, a gente não divulga. Mas, enfim, e aí eu assumo muito difícil o início, né? A situação da prefeitura, o César, no terceiro mandato, foi um terceiro mandato muito ruim, deixou a cidade numa situação muito ruim, mas aos poucos você vai ganhando seu espaço, seu estilo, vai quebrando, né, as barreiras e os preconceitos. Enfim. E tem uma modernidade, assim, você tenta fazer uma administração, assim, você cria novas secretarias. Assim, aí é aquela história, eu sou um dedicado àquilo que eu faço, né? Então eu falei, eu vou ganhar a prefeitura, eu vou ser o melhor prefeito que essa cidade já teve, vou fazer direito, vou revolucionar, vou implodir pontes, viadutos, vou reformular o centro, vou fazer BRT, vou fazer VLT, vou ganhar as Olimpíadas, aí eu penso grande. Né? Eu não... Na outra eleição você ganha no primeiro turno. Aí na reeleição, em 2012... eu ganho no primeiro turno com a maior votação da história da cidade do Rio de Janeiro, tipo 65% dos votos no primeiro turno. Né? Então, né, ganho disparado, foi uma eleição tranquila, naquela eleição que era melhor ficar em casa do que fazer campanha, porque tinha o risco de eu fazer alguma besteira na rua, tomar um ovo e tal. Então, assim, e marco o meu segundo mandato, aí você teve ali, e é curioso, porque esses dois primeiros mandatos, é a história de ser dois prefeitos em um, porque a gente ganha a Olimpíada no final do meu primeiro ano de governo. E fazer uma Olimpíada, as pessoas não fazem ideia. Né? Eu mereci uma estátua em Lausanne, na sede do Comitê Olímpico Internacional, porque é muito difícil. E fazer uma Olimpíada com todo respeito e carinho, com a Dilma e com o pezão de governador e a crise que o Brasil estava, é mais difícil ainda. Né? Então, ao mesmo tempo, uma oportunidade espetacular para meter a mão na cidade. Incrível. Né? Usei a Olimpíada para implodir a perimetral. Não tinha nada a ver com a Olimpíada perimetral, mas... eu percebi isso, porque teve um momento, não sei se você lembra, teve uma época... Isso já era um projeto que você tinha, de primeiro mandato? Na verdade, não era de primeiro mandato. Na verdade, foi do primeiro governo do César Maia. Ah, é? O Rio tentou 3 vezes, com o César, com o Conde e comigo. É que eu sou mais sortudo que eles, eu ganhei. Mas a verdade é essa, só ganhei porque o César fez o PAN, claro, porque a gente disputou as outras vezes, né? Então foi um processo ali, era um projeto da cidade, não era uma coisa de um governo. Mas coube a mim ganhar e entregar, no meu último ano de mandato. E o Brasil, que vinha maravilhosamente bem ali em 2012, o mundo acaba em 2013. Né? Protesta aquele negócio de aumento de passagem. Eu tinha acabado de ser eleito com 65% dos votos. Cheguei em junho, aqui na frente da prefeitura, tinham 500 mil pessoas xingando até minha 8ª geração, ameaçando invadir o prédio. E aí eu acho que eu fui melhor que a média dos políticos da época. Eu falei, bom, eu posso partir da premissa que tem 500 mil babacas ali embaixo que não sabem de nada, e que eu sozinho aqui em cima sou o dono da verdade e eu que estou certo, eles estão errados. Eu falei, eu devo estar fazendo nós políticos devemos estar fazendo alguma coisa errada. E eu fui muito para o diálogo. Recebi mídia ninja aqui, fui para o debate, ia fazer debate na rua, quase fui espancado, pedrada, cuspe na cara, mas fui para o enfrentamento. E isso me ajudou muito a sair vivo daquele momento. Nem todo mundo sobreviveu àquele momento. E ato contínuo daquele momento vem a Lava Jato. Então, você imagina... E eu tinha uma Olimpíada para fazer. A Dilma, com aquele talento dela, presidente do Brasil. Aquele charme, aquele carisma e aquele talento. Economia indo para o chão, inflação na lua. Lava Jato, empreiteiras que estavam fazendo as obras quebrando, um escândalo atrás do outro. Impeachment da presidente da República. O sujeito do Comitê Olímpico Internacional, o presidente, era o Thomas Bach, um alemão, muito formal, tal. Fazia esgrima, era um esportista de esgrima, imagina, um alemão que faz esgrima, né? E ele me ligava e dizia, what's going on? Eu falei, don't worry, Mr. Don't worry, everything's going to be fine. Né? Eu falei, e eu enganando o alemão, que estava tudo desabando aqui. Então a prefeitura segurou aquela Olimpíada, seguramos, entregamos belas Olimpíadas, todas as obras terminadas no prazo, no custo, todas sem exceção. E foi um... Entregamos muito mais do que tínhamos prometido, num Brasil destruído, né? E aí acaba a eleição, a Lava Jato, desculpa, acaba meu mandato, Lava Jato no auge. Todos nós tínhamos virado os corruptos ladrões, e eu, então, que era ligado ao Cabral, ligado ao Lula, ferrou. O sujeito olhava e falava, parte do é o único que não fazia nada, é a virgem na casa de saliência. E assim, eu acho que isso, até aproveitando para dar um toque nas pessoas, a política, ela pressupõe você conviver com pessoas que na minha vidinha pequena burguesa, lá de garoto do Jardim Botânico de São Conrado, eu jamais conviveria.
Mas na política, a riqueza da política está com isso, está nisso. Eu tenho que conviver com seres que eu não conviveria. Né? Não estou me referindo a ninguém específico. Sim, aqui, claro. né? Você tem um sujeito que é uma base eleitoral esquisita, o outro é meio bandido mesmo, e você tem que conviver. Né? Até porque você... Agora, é possível conviver com os porcos e não necessariamente se sujar e não meter a mão na porcaria. Só que para as pessoas entenderem isso demora um tempo. E eu compreendo. Né? Mas foi um período muito duro. Mas a longevidade na política é a capacidade de sobreviver a isso. Sobreviver. Né? É isso. Aí em 2017, eu recebo um convite da Columbia para dar aula em Nova York. Um convite do BID para ser consultor do Banco Interamericano. Eu lembro desse período. Tipo assim, vai embora, vai largar. Aí eu fui para os Estados Unidos. A Cris já tinha ido antes com as crianças. Ela tinha ido... A Cris estava doida para sair de prefeitura. Ela foi em agosto, porque começava o ano letivo lá, ela foi para Nova York. Moro nos Estados Unidos, durante... Ali, eu fiquei 3 meses em Nova York e fui para Washington. Porque sai aquele negócio de delação de não sei quem, delação de não sei o que. Eu falei, eu vou ficar numa universidade americana cheia de estudantes brasileiros para me xingarem? Não, vou não. Pedi para não ir para Columbia, me desliguei e vou para Washington. E nesse período o Michael Bloomberg, o ricaço americano, tinha ficado muito meu amigo, que ele era prefeito de Nova York, eu prefeito do Rio. Eu sucedi ele numa organização de prefeitos. Ele me procura um dia e falou, eu conheço uma empresa chinesa que o Warren Buffett comprou 10% dela, chamada BYD. Essa que todo mundo conhece hoje aqui, na época ninguém sabia quem era. E eles estão querendo contratar um executivo para... Já tinha BYD? Já era enorme nessa época. Mas não estava muito presente no Brasil, pelo menos no negócio de carros. Ela tinha negócio de painel solar aqui. Eles estão procurando executivo para a América Latina, estão querendo fortalecer na América Latina, e eu indiquei seu nome. Você topa? Eu falei, eu estou a vida inteira na política, posso mudar para o outro lado do balcão, e os caras vêm e me oferecem uma grana alta. Sim, eu ainda aumentei o valor, a mulher pagou a Estela ali, a vice-presidente mundial da BYD. Lá vou eu passei, então, 2017, e metade de 2018 inteiro, morando em Washington, e viajando toda semana para algum país da América Latina. A única coisa que eu pedi para eles, falou, eu não vou cuidar do Brasil, porque com esse clima de Lava Jato, daqui a pouco vão dizer que eu estou fazendo lobby lá e eu não estou afim de ir. Então eu supervisionava a operação da BYD no Brasil, botei o executivo ligado a mim aqui, mas não ficava cuidando do dia a dia. Toda semana eu saía de Washington segunda noite, pegava um avião para o México, para o Panamá, para a Colômbia, para o Equador, para o Peru, para o Salvador. Pode ser quiser na América Latina, eu conheço. Virei especialista. E a Cris ficava... A Cris ficava em Washington com as crianças, estudando. Eles estavam em escola pública, moravam num apartamento. E eu ficava lá, em geral, eu ficava igual vida de deputado. Eu ia segunda noite para esse país e voltava quinta noite. E segunda e sexta eu trabalhava no BID. Então eu fiquei lá o ano 17 inteiro morando. Depois eu voltei para o Brasil em 18. A Cris queria ficar lá com as crianças, estavam felizes da vida. Foi um momento muito bom, porque foi o momento que eu mais apanhei. E os meus filhos estavam naquela idade que não eram nem tão pequenos para não entender nada, nem tão adultos para entender tudo. Então eu preservei muito a família nesse momento que, enfim, é um dos custos maiores da política. Assim, pode me xingar à vontade. Agora, pegar na minha mulher e meus filhos, o bicho pega. E aí foi um momento muito duro, tá? Enfim, eu voava muito. Eu me lembro que eu parava muito na cidade do Panamá, porque é um hub de escala ali, né? Tem aquela Copa que voam todos os voos da classe média brasileira para ir para Miami, para Nova York, para lá. Eu tinha que andar escondido. Ladrão, safado, filho. Hoje em dia eu falo rindo, mas foi duro. Sim. E, enfim, veio 2018. Eu falo, vou ser candidato a governador. Minha mulher, você tá louco, você tá ganhando bem. Eu falei, mas eu tô feliz. Não gosto desse negócio. Não, mas tem fim de semana. E tava ganhando bem mesmo. Rabino, mas ganhando bem mesmo. Aquela que o Rabino ia ficar feliz. Falar, o Benedito tá ganhando dinheirinho, tal, não sei o quê. E aí, eu falei, mas isso não é o que me motiva. Né? Meu pai queria me matar, meu irmão, você é louco. Eu falei, não, vou ser candidato a governador. E vim disputar a eleição, né, apanhando igual o capeta. Disputa a eleição contra os candidatos e veio surge o Witzel. Juiz, aquela que foi abraçou o Bolsonaro, mais honesto, era um tremendo de um vagabundo, um tremendo no 7-1. Comparsa daquele Marcelo Bretas, que era o cara lá da Lava Jato do Rio, que fez de tudo para me derrotar. Cacei esse vagabundo da magistratura, anos depois. Né?
E aquela eleição surpreende. O sujeito me passa eu estava liderando, ele passa e me vence a eleição. Vida que segue, a BYD no dia seguinte da eleição que eu perco. A chinesa me liga e fala, when are you coming back? Falei, meu Deus, achei que eu fosse ficar desempregado. Falei, tomorrow. Vambora. E voltei para a BYD. Falei, nunca mais sou candidato a nada, agora acabou. Mas estava lá, de novo, eu gostava do trabalho, mas não era a minha praia, né? Não era uma coisa que me emocionasse. Eu sei que eu conto empresário, eu falo, a vida de vocês é muito chata, muito chata. E aí, de novo, vem 2020, Crivella, aquela tragédia de governo, eu falei, vou ser candidato a prefeito. E foi bem em cima, então, que você tomou essa decisão? Assim, dentro ali faltando uns 4 meses. Uhum. Né? Claro que você vai articulando e tal, mas consolidar mesmo, faltando uns 4 meses, vamos embora e ganha a eleição. Assim, é isso. Ganha a eleição e depois... E ganha a eleição agora... Em primeiro turno. Em primeiro turno. Né? Então, que é uma coisa que você repete. Né? Graças a Deus. Né? Você faz um mandato e ganha em primeiro turno. Então, assim, é óbvio, né? Eu estou aqui tendo uma entrevista mais informal do que eu tenho dado ultimamente. A minha assessora está ali me olhando. Daqui a pouco ela joga uma câmera aqui em cima de mim. Mas é óbvio, né? Mais maduro, mais experiente. Eu acho que o meu melhor governo foi o meu 3º mandato. Né? Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz. Né? E estou aí. Agora sigo em frente aqui, adoro o que eu faço, continuo vibrando em poder cuidar dos cariocas, dessa cidade especial, incrível. É que é muito especial, né? Quando você diz de se beliscar de que você é prefeito do Rio, não só pela posição que realmente Rio né, como cidade, né, emblemática, Brasil e tudo, mas a tua história, né, a tua cidade, assim, né? Então é uma história muito, muito legal. Isso contei aqui tudo, hein? Contou tudo. Sou vascaíno, portelense. Muito legal, muito legal. A gente está mesmo no final, assim, apesar de que deve ter milhões de histórias que a gente não contou aqui, nem pode contar. Né, eu tenho que deixar alguma coisa para as memórias, que eu espero não escrever tão cedo. Não vai escrever, tem bastante futuro aí pela frente. Não, eu faço com muita paixão, tenho muito orgulho de ser político. Eu acho que a gente viveu um momento de criminalização absurda da política no Brasil. Não estou dizendo que não tenha vagabundo, tem a dar com o pé, né? Mas é a política que vai dar a solução para os desafios que a gente tem. Mas é interessante assim, de que você tem um histórico assim, de poder ter ido por outro caminho, tinha a sua vida desenhada. Então na origem, no meio do caminho, eu tive as oportunidades, mas se não me arrependo em nada dos caminhos que eu tomei. Claro, eu sempre tive, vamos chamar aqui, um head paterno, né? Então, assim, eu tinha uma vida, né, muito arrumada, como garoto, como jovem, e tinha um pouco ali, meu pai e meu irmão sempre diziam para mim, não espere um tostão para eleição, nunca me deram, mas tudo você precisa para os seus filhos, para sua família, para sua mulher, a gente vai estar aqui. Então isso sempre me ajudou muito também, você me deu muita tranquilidade. Sim. É um pouco a negócio de que de fome eu não morria. Né? E eu fiz uma opção, né? Eu quero mudar o mundo, eu quero melhorar a vida das pessoas. Não estou dizendo que eu não queira viver bem, não. Todo mundo gosta das coisas boas da vida, gosta de viajar, quer morar direito e tal, mas não era a minha ambição. Minha ambição nunca foi ter um jatinho, uma casa em Angra, ou... Não estou dizendo que eu não gosto. Se alguém me convidar, se sempre quiser me chamar para casa em Angra, eu vou. Mas não era o meu desejo, ter uma fazenda com cavalo, nunca foi minha praia. Eu gosto de viajar, gosto de, como todo mundo gosta de viver a vida, mas eu tenho muito orgulho do que eu faço e do que eu tenho produzido aí para o povo dessa cidade. Prefeito, para a gente fechar, não vou lhe perguntar sobre futuro, né? Futuro será... É porque eu estou numa fase que eu estou mentindo. Então exatamente, está todo mundo sabendo, sabendo que não está sabendo. Mas, de qualquer maneira, para quem está pensando em futuro, a gente sempre termina um pouco com uma mensagem, assim, que já foi meio que até trazida aqui, toda essa paixão pela tua caminhada. O que você diria para alguém que está começando um mundo muito complicado? A gente estava conversando aqui que o mundo está estranho, né? E as pessoas estão começando carreira, tomando as decisões de vida, de profissões que a gente nem sabe quais serão no futuro e tudo mais. O que você diria assim, de inspirar as pessoas? Eu acho que é ter fé. Né? Acho que as pessoas têm que acreditar que as coisas podem melhorar, entender que as coisas melhoraram. Né? Quando a gente olha para o Brasil, Nova República, né? Nós tivemos muitas mudanças positivas. Muita gente saiu da pobreza, o Brasil estabilizou sua moeda,
O combate à corrupção passou a ser uma realidade, não quer dizer que acabou com os corruptos, mas você tem combate à corrupção. As instituições estão mais fortes, elas resistiram a tentativas de rupturas institucionais. Então, eu acho que a gente precisa ter fé no Brasil. Claro, é um mundo em uma mudança muito forte, né? Tecnologia, o mundo digital, inteligência artificial, tudo que a gente vive é transformador. É um mundo de extremos, né? As redes sociais mudam essas relações, mas eu acredito muito nessa capacidade do ser humano de se adaptar, né? De se ajustar. E eu vejo um potencial enorme no Brasil, né? Eu acho que o Brasil precisa encontrar de novo o caminho. Eu sei que o mundo inteiro está um pouco assim, mas eu não estou preocupado com o mundo inteiro. Claro que estou, mas estou preocupado com o Brasil, né? A gente precisa voltar a encontrar o caminho do diálogo, né? Eu não preciso odiar quem pensa diferente de mim. Eu posso discordar, posso combater, mas não preciso odiar, né? Eu acho que o que a gente viu acontecendo nos Estados Unidos, aquele líder mais conservador, um jovem, ser assassinado, né? O que a gente viu há um tempo atrás com deputados democratas de esquerda sendo assassinados nas casas deles, no estado, não me lembro qual, nos Estados Unidos. Esse ódio que a gente vê no Brasil, essa coisa maluca, isso aí é bolsominion, é petista e fica o negócio tudo torcendo pela desgraça do outro. Isso é muito ruim, né? Acho que a gente pressupõe o diálogo e a discordância. E a construção de consenso para ir na frente a gente poder avançar. O Plano Real é uma construção de consenso. A redução da pobreza e da miséria é uma construção de consenso, né? No dissenso, nas opiniões divergentes, você encontra um caminho comum e fala, aqui vamos. No resto vamos continuar brigando, mas aqui vamos. O Brasil precisa disso. Maravilha. Prefeito, super obrigado por estar com a gente enorme, aqui. uma honra. Tamo juntos. Shalom. Shalom também.